Uma das coisas mais importantes que eu aprendi me tornando um minimalista foi a enxergar as finanças de uma outra maneira. Porque antes eu vivia como praticamente todo mundo vive, trabalhando, recebendo meu salário e gastando ele no que dava de qualquer jeito. E hoje eu sinto a obrigação de te ajudar a vencer esse mal, de ser refém do seu salário, de viver todos os meses recomeçando do zero, naquela vida de entra dinheiro, gasta tudo, não sobra nada, até o próximo pagamento, onde tudo se repete. Então existem algumas armadilhas financeiras que são hábitos financeiros que você provavelmente deve ter e nem percebe, que te mantêm nesse estado de pobreza, que inclusive, para contextualizar, existem dois tipos de pobreza. Primeiro, a financeira, que é uma circunstância, ou seja, você não é pobre, você só está pobre e sem dinheiro no momento. E a segunda é a pobreza mental, que provavelmente você já viu em pessoas que mesmo ganhando muito dinheiro, continuam pobres em mentalidade, na maneira como elas levam a vida e em como elas lidam com o dinheiro. Por isso que eu digo que a riqueza não é ganhar 10 mil por mês, porque tem gente que ganha 10 mil e gasta 12 mil por mês. Já a mentalidade que você vai aprender a treinar vai te fazer entender que tudo é questão de inteligência e estratégia. É dar 2 passos atrás agora para dar 10 para frente no futuro. E eu vou falar de uma forma bem resumida sobre cada um desses hábitos, porque com o vídeo, a única maneira de vencer a pobreza, eu já dei uma pequena introdução nesse novo tipo de conteúdo, onde eu vou falar sobre finanças para quem está querendo mudar de vida. Mas sem aquele papo de já pensar em milhões e em fantasias. Você primeiro precisa resolver o básico para de fato construir um sistema pessoal que vai te possibilitar ter mais dinheiro e mais qualidade de vida. E, se for o seu caso, ter sonhos grandes que com um plano sólido podem sim ser alcançados. Mas enfim, o primeiro hábito, provavelmente o mais comum deles, é não ter nenhum tipo de planejamento financeiro ou orçamento pessoal. Que por mais bobo que isso pareça, se você não tem controle do que você gasta, você pode ganhar até 100 mil reais por mês, que vai continuar pobre, porque vai gastar todo o dinheiro e não vai nem ter ideia de onde gastou. Então, é essencial você ter um mínimo de controle, seja em uma planilha do Excel, em algum aplicativo de orçamento no seu celular, no Notion, ou nem que seja em um caderno de papel. Mas, por favor, você precisa ter isso registrado em algum lugar, porque o que não é medido não é gerenciado. E não vai ter como você organizar o seu dinheiro se você nem sabe o que está acontecendo e para onde ele está indo. Por isso, você precisa ter um controle sobre o quanto você ganha e sobre tudo o que você gasta também. Porque um salário, às vezes, pode parecer muito dinheiro, como, por exemplo, ganhar 5 mil reais por mês. Mas quando você não calcula os impostos que vai ter que pagar, o seu transporte, a alimentação, as contas fixas, percebe que sobra muito menos e que esse salário não é lá aquelas coisas como você imaginava. Já o segundo hábito, que depende diretamente do primeiro, é o de não pagar a si mesmo primeiro. Porque eu tenho certeza que quando você recebe o seu dinheiro, provavelmente você paga as suas contas, vê o que sobra, compra algumas coisas, uma comida que gosta e usa o restante do dinheiro, quando sobra, para gastar no dia a dia até ele terminar. O que de uma forma geral não tem problema. Não vou ser eu que vou dizer para você que não pode comer uma pizza no final do mês quando você recebe a sua grana. Isso só é um problema quando você não tem controle sobre o seu dinheiro. E não tendo um orçamento, a ordem das coisas fica inversa. Porque a primeira coisa que você precisa se organizar para fazer é pagar a si mesmo o seu dinheiro para a vida, para investir, seja em si mesmo, em estudos, em imóveis, em projetos futuros. Entenda esse pagar a si mesmo como um dinheiro que vai ser usado para você ganhar mais dinheiro no futuro. Essa é a forma mais interessante de encarar o que são os investimentos. Se você continua nesse ritmo de pagar tudo primeiro, ver o que dá para gastar e deixar para separar o dinheiro no final disso tudo, com certeza não vai sobrar nada para você investir. Porque os nossos impulsos são muito fortes e o nosso cérebro ama aquela dopamina das compras e dos alimentos que vão te dar um hit
imediato. Muito mais do que a ideia de guardar dinheiro para o futuro, que não é nada empolgante em primeiro momento, porque investir R$ 100 que seja, pode ser muito frustrante. Mas é assim que se começa. E quando você pega o ritmo, vai começar a deixar de comprar as coisas desnecessárias, já pensando em investir e quanto retorno você poderia ter com aquele dinheiro. E já o terceiro hábito é o mau uso do crédito, ou seja, se acostumar a se endividar por qualquer coisa. Porque, como alguns de vocês já devem saber, se você souber usar o cartão de crédito, ele pode sim ser uma boa ferramenta para parcelar compras grandes. Por exemplo, quando você está mobiliando a sua casa e não tem grana suficiente para pagar tudo à vista, mas, se organizar todas as parcelas, consegue sim dar conta de tudo dentro de 1 ano ou 2. O problema é quando você pega o cartão de crédito para comprar coisas desnecessárias, que parecem baratas, mas que no final do mês a fatura vem gigante e você acaba não conseguindo pagar tudo. E só é preciso 1 mês fazendo bobagem com o cartão de crédito para você se atolar por anos, porque os juros do cartão são absurdos, então jamais compre ou parcele coisas que você não tem certeza de que vai conseguir pagar. Porque se nesse mês você não conseguir pagar tudo na sua fatura, vai acabar pagando parcialmente, que vai sobrar mais para a fatura do mês que vem, além dos juros que vão acumular até lá. E aí vira uma bola de neve sem fim, porque a cada mês vai ter um adicional a mais. E que pela lógica, se você tem um salário de 2.000 por mês e não conseguiu pagar a fatura desse mês, no mês que vem não vai conseguir pagar de novo, porque além das coisas que você comprou, ainda tem os juros, as parcelas que você já fez, que ficaram dos meses anteriores. Então a minha dica de coração de quem já sofreu com cartão de crédito quando era novo é nunca pegar um cartão de crédito com o banco se você é ruim com dinheiro. Porque o cartão de crédito precisa de disciplina financeira. E não, nem tenta começar com papo de milhas e de usar o cartão de crédito estrategicamente para comprar tudo. Porque isso é para quem já tem uma vida financeira super organizada e tem disciplina para fazer isso. E aqui eu estou falando com quem ainda não conseguiu ter essa organização. E aí, pulando para o quarto hábito, eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele, que eu vou deixar aqui na descrição para você conferir, que é a inflação do estilo de vida. E para não ficar redundante e respeitar o seu tempo, eu vou resumir aqui e depois você assiste ele por completo para entender mais sobre esse assunto. Que é basicamente atrelar o seu estilo de vida ao seu salário, que é exatamente o contrário do que eu aprendi com o minimalismo, onde o meu padrão de vida é estático. Há anos eu tenho basicamente o mesmo custo de vida, com as mesmas coisas, frequento os mesmos restaurantes e uso as mesmas roupas. Porque no início da vida adulta, a gente começa a ganhar dinheiro e compra as coisas de melhor qualidade, as coisas que a gente sempre sonhou em comprar, que é muito justo porque você merece. O problema é quando a cada aumento que você recebe, compra roupas cada vez mais caras, come em restaurantes cada vez mais caros e assim por diante. E a minha dica é manter o seu estilo de vida sempre uns 2 a 3 degraus abaixo do seu poder de compra. Porque depois de um certo ponto, você vai conseguir fazer sobrar 20, 30, 40, 50% do seu salário para investir, se manter o seu padrão de vida confortável e sem exageros. E, inclusive, já te dando uma ajuda nisso, ao invés de gastar o seu dinheiro em roupas caras, que na maioria dos casos são de má qualidade, e vendem somente logotipos e status, faz como eu, que usa há 4 anos as mesmas roupas da Insider, que são as melhores roupas do mercado, que não desbotam, não amassam, não ficam com cheiro ruim. E você já viu que eu tô sempre igual em todos os vídeos, né? Então, essas camisetas que eu uso são as Tech T-shirts, e eu tenho 6 delas que foram compradas ao longo desses últimos anos. E eu só sei quais são as mais antigas porque o logo da Insider mudou. Mas o preto ficou exatamente o mesmo. Elas não encolheram, não esgaçaram e continuam perfeitas para usar, tanto em casa, quanto para trabalhar, quanto para sair. Então, se você quer ser mais esperto com seu dinheiro e não quer ficar comprando roupa nova toda hora, porque elas estragam com facilidade, acesse o link da Insider aqui na descrição e use o meu cupom PINHO12 para comprar todas as peças que você quiser, sempre que você precisar. Mas continuando com o assunto, o quinto hábito é passar mais tempo focando em economizar, ao invés de focar em ganhar mais dinheiro. E esse aqui é muito importante para nós brasileiros, porque eu, quando comecei a mudar de vida, eu ficava batendo cabeça querendo economizar mais dinheiro, contando os trocados e tentando apertar em tudo que era lado. Até eu parar para perceber que vivendo no Brasil só dá para economizar até certo ponto. Como eu falei, eu estabilizei o meu padrão de vida e mesmo assim o dinheiro parecia pouco, mesmo fazendo só o básico.
E aí eu entendi que eu precisava ganhar mais dinheiro. Por que não? Você não precisa aceitar que se o seu dinheiro dá para pagar um aluguel meia boca, fazer o seu mercado do mês, pagar as contas de casa e comprar 2 pizzas é o suficiente para você ser grato e não querer nada melhor do que isso. Isso é o básico que todo mundo deveria ter e todo mundo precisa querer mais. Poder ter mais qualidade de vida, dormir em uma cama boa, ter uma casa confortável para você e para sua família, poder dar estudo e qualidade de vida para os seus filhos. Tudo isso, por incrível que pareça, ainda é visto como um privilégio ou coisa de rico. Mas não. É o seu direito como ser humano ter uma vida digna. E você merece sim ganhar mais e ter uma vida boa também. E esse ponto é muito específico e tem muitas variáveis, como onde você mora, o custo de vida por região, se você é solteiro, casado, se tem filhos, se mora com os pais. E ficaria impossível eu querer definir o que é o suficiente para você, porque eu não conheço a sua circunstância, mas eu quero que você faça essa análise baseado na sua vida. Se você já começou a controlar o seu dinheiro, já economiza onde dá. Tem uma vida equilibrada no geral, sem exageros. E mesmo assim não sobra nada, então o que você precisa é aumentar o quanto você ganha por mês. E isso você faz estudando para aumentar o seu passe. Abrindo um negócio, investindo, enfim, tem várias maneiras de ganhar mais. E quanto mais fontes de renda uma família tem, mais estabilidade e qualidade de vida ela vai ter. E agora, o 6º hábito tem tudo a ver com o brasileiro. Porque, querendo ou não, o brasileiro é um povo caloroso e empolgado. A gente gosta de várias coisas e quando a gente tem um interesse, nós acabamos nos jogando de cabeça sem pensar muito bem. E aí entram os hobbies. Porque, como eu disse antes, essa questão dos hobbies entra muito no que eu falei da inflação do estilo de vida, que vai facilmente acabar com o seu dinheiro e compromete a sua capacidade de guardar e de investir. Por exemplo, muitos brasileiros gostam de carros, como eu também gosto. E é muito comum ver homens comprando carros que não têm condições de manter. Às vezes, carros bons, mais antigos, as famosas lasanhas, que sempre foram o seu sonho e na primeira grana que o cara consegue juntar, vai e enfia tudo em um carro que vai ser um ralo de dinheiro sem fim. Só que aí que tá o problema. O cara compra porque juntou dinheiro, mas para manter, a história é outra. É seguro, é manutenção, é gasolina, é um monte de BO, é batida, enfim. Eu mesmo sempre quis ter um Jeep, por exemplo, desses de trilha. E comprar um agora não é o problema. Mas é um hobby que não cabe no meu bolso. Porque eu sei que o Jeep vai me torrar uns 3 a 4 mil reais por mês. Que não é o dinheiro que eu tô a fim de torrar para me divertir um pouquinho no final de semana. Assim como outros hobbies diversos. Desde beber cerveja com churrasco, comprar livros, colecionar coisas, andar de bicicleta ou de moto em grupos. Eu não falo só de hobbies caros em valor total, como 5 a 10 mil reais por mês, mas sim de hobbies cumulativos, que quando você vai mantendo o hábito, vai percebendo o quanto dinheiro você gasta que não imaginava que iria gastar no fim do mês. Assim como eu digo pra galera que quer entrar na onda da maromba, que fisiculturismo não é hobby barato. Olha o preço que tá a comida. O que eu mais gasto dinheiro por mês, tirando o meu aluguel, é em comida. Só para vocês terem uma noção. E já o 7º hábito, que tem a ver com o 2º, é não investir dinheiro. Porque, como eu falei antes, pode parecer muito irrelevante você investir R$100 em vista do retorno que isso vai ter para o mês seguinte. Mas a grande questão é em abrir mais os olhos para o que é o investimento. Porque eu, por exemplo, sempre investi primeiro em conhecimento e em negócios. Eu investi relativamente muito pouco em investimentos tradicionais, como em ações e tudo mais que você compra em uma corretora. Simplesmente pelo fato de que a alavancagem do dinheiro é muito maior quando você investe nas coisas certas. Como, por exemplo, quando estuda. Quando você faz um curso profissionalizante, pode dobrar o seu salário de um ano para o outro, coisa que mesmo investindo com o melhor retorno do mercado, você não vai ter. Ou abrindo uma empresa, que dependendo do que você for vender, pode fazer 10, 20, 50 vezes o que você investiu em poucos anos, mesmo com um investimento relativamente baixo. Mas, obviamente, com um nível de risco maior. Mas mesmo assim, eu sempre digo para quem ainda está perdido na carreira e nos negócios, para testar primeiro vários negócios, mercados e diversas fontes de renda diferentes, até chegar no que seja ideal para você, que usa melhor as suas habilidades e te faça render uma boa grana. Para depois sim focar em investir o dinheiro extra que esses negócios vão te trazer. Enquanto você trabalha ganhando bem, o dinheiro extra do mês anterior continua trabalhando para você 24 horas por dia. Então, quanto mais cedo você entender e aplicar isso, mais vai conseguir otimizar as suas finanças tanto para o presente quanto para o seu futuro. Mas então, eu espero que eu tenha te ajudado a entender em como esses hábitos te seguram nesse looping de ganhar dinheiro
e gastar dinheiro, sem te dar espaço para construir o seu patrimônio e conquistar uma vida digna e de qualidade. Então, a gente se fala na próxima e valeu!